Olá, minha turma do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesta quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, eu sou o professor Ricardo Nascimento e agora a gente vai iniciar a nossa aula de História. E sabe qual é o conteúdo de hoje? O tempo como medida, mudanças e permanências históricas. Então, gente, vocês já perceberam que o tempo passa constantemente. E aí, o que mudou? O que permaneceu igual? Vocês sabem? E aí? Vocês já perceberam que a família de vocês também passou por mudanças? Algumas situações que fizeram com que foi necessário mudar? E outras que permanecem intactas? Então, tudo isso a gente vai aprender na aula de hoje. E sabe qual vai ser a nossa habilidade? Reconhecer e valorizar a memória como fonte histórica de transmissão das mudanças e das permanências culturais, produzindo informações históricas, comunicando-se e interagindo socialmente. Meus queridos e minhas queridas, então vejam bem. Nós vamos começar a aula com um relato de uma criança de 10 anos. Vejam só. João é um menino de 10 anos que mora em Salvador. Veja algumas coisas que ele descobriu em um texto trabalhado em sua sala de aula. Vamos começar agora a leitura do relato que ele fez. Antigamente, as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Na maioria das famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas na margem dos rios. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro, que levava horas para ser finalizado. Mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a muita cantoria. Gente, essa informação que o João traz é uma informação que aconteceu muito na vida das pessoas do passado. Principalmente na vida daquelas pessoas que viviam no interior. Assim como o João, eu também nasci e cresci no interior, eu também vivenciei essas situações aqui. Onde a minha mãe ela levava roupas para lavar no açude, porque lá não tinha rio, como aqui. Mas levava roupa para lavar no açude, lavava em cima de uma pedra de madeira. E aí, lá se reuniam várias mulheres, iam lavar a roupa, colocavam elas estendidas por cima da mata ou de cercas que tinham dividido nas quintas. E aí, só voltavam para casa depois que lavavam toda a roupa e depois que toda a roupa ficava seca. Então, isso era muito comum no passado. Hoje em dia mudou muita coisa, mas também muitas ainda permanecem iguais. Vamos lá. Então, o João vai estar acompanhando a gente durante toda esta aula, conversando com a gente, trazendo informações para que vocês possam aprender ainda mais. E olha o questionamento que ele faz. Você já ouviu sua avó contar histórias que aconteceram com ela no tempo em que ela era criança? Então, e aí? Você que já conviveu bastante com sua avó, já ouviu ela contar histórias de quando ela era criança ou de quando ela era jovem? O que será que ela contou? Olha, eu convivi um pouco com minha avó também quando eu era criança e ela me contava alguns relatos de como que ela vivia também. Então, o que acontecia no interior onde ela morava.
Principalmente pelo fato de que ela contar histórias onde as pessoas sentavam nas suas portas à noite para conversar próximo de uma fogueira, porque não tinha energia. Então as fogueiras eram presentes no interior onde ela morava durante todo o ano. Por quê? Porque lá não tinha energia, como tem hoje. Então, lá viam fogueiras constantemente. Aqui a gente só costuma ver fogueiras nas épocas juninas, na época de São João. O que você acha de perguntar à sua avó como ela vivia no tempo em que era criança? Se você ainda não ouviu nenhuma história dela, aproveita, chega aí e diz: vó, o que a senhora fazia quando a senhora era criança, quando tinha a minha idade? E aí você pode ter certeza que ela vai ter muitas histórias para contar para você. Então, ó, trate de depois sentar, cruzar as pernas e ouvir muitas histórias, porque ela vai ter bastante para contar. De acordo com o texto, vocês lembram do texto que o João trouxe para a gente ainda há pouco? De acordo com o texto, como as mulheres lavavam suas roupas. E aí, vocês lembram como que era que as mulheres lavavam suas roupas no passado? O João contou uma história e eu também contei a minha. E aí? Quem lembra como as mulheres lavavam suas roupas? Olha aí a resposta. As roupas eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Isso mesmo. As roupas eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou de cimento. Então, e essa situação aí também aconteceu lá na minha família. Depois que a gente saiu desse interior, onde lavavam-se as roupas no açude, e a gente foi para outro interior, lá já se lavava num tanque, e aí feito de cimento. Olha aqui, ó. Esse aqui são tanques feitos de madeira, mas também tinham tanques feitos de pedra e outros que eram feitos de cimento. E aí acrescentando a resposta que o João traz lá no texto. Algumas mulheres lavavam suas roupas às margens dos rios. Elas eram chamadas de lavadeiras. E olha aqui. Olha aqui, ó. A mulher sentada às margens do rio, lavando suas roupas, usando aqui, ó, usando baldes, bacias, na verdade, usando bacias, lavando suas roupas e colocando. Geralmente tem muita mata próximo de rio, também próximo de açude, e aí a pessoa vai lá e estende a roupa, deixa ela toda espalhada por cima das matas, e aí com o vento, logo elas secam. Isso era bastante comum. Então, quando elas iam para o açude fazer essa prática, aí não ia somente uma mulher. Iam várias mulheres, uma mulher às vezes de cada família, e aí lá sentavam às margens dos rios, como no caso de Teresina. Teresina tem 2 rios, então muitas mulheres iam para as margens do rio Poti, do rio Parnaíba, e lá sentavam e iam lavar suas roupas. E do interior, onde não tem rio, iam para açudes também fazer a mesma prática. Outro detalhe importante. Aí vocês lembram que, como é contada a lenda do Cabeça de Cuia? Por isso que muitas mulheres não iam para lá sozinhas, eles deixavam para ir muitas mulheres com medo do Cabeça de Cuia aparecer. Então, aí essas mulheres se reuniam, conversavam, aproveitavam para cantar bastante também enquanto lavavam suas roupas, porque cantando o tempo passava. E aí elas eram chamadas de lavadeiras. Muitas até pegavam roupas de
de pessoas de outras casas para poder lavar e ganhar um pouco de dinheiro e trazer renda para a família. Como era a vida de muitas mulheres na época dos seus avós? Vocês sabem como que era a vida de muitas mulheres na época de seus avós? Você já parou para perguntar como já pararam para perguntar aos seus avós? Ou então a sua avó, perguntar, vó, como que era a vida quando vocês eram mais jovens? Era fácil? Era difícil? O que é que vocês faziam? Principalmente as mulheres. Olha aí, na maioria das famílias, os homens trabalhavam fora de casa e as mulheres cuidavam dos filhos e da casa. Então, vejam bem, principalmente no interior, os homens trabalhavam nas lavouras, nas plantações. Então, aqui, ó, como vocês estão vendo nessa imagem, os homens saíam para trabalhar fora. À medida que os filhos iam crescendo, também passavam a ir para a roça, acompanhar os pais, o pai, e trabalhar na roça. A mãe, em contrapartida, ficava em casa. A mãe era a pessoa do lar, ficava em casa, cuidando dos filhos pequenos, tendo que dar de mamar quando o filho necessitava, tinha que cuidar dele o tempo todo, também tinha que limpar a casa, lavar a roupa, fazer a comida e outras vezes tinha até que levar a comida para o esposo e para os filhos que estavam nas lavouras. Isso mesmo. Então, a mulher tinha muitas obrigações e aí ela ficava em casa. E olha aqui, ó. A mulher ficava em casa, cuidando dos filhos pequenos e assim tinha que se desdobrar em 1000 para poder fazer todos os serviços da casa. E aí, com isso, era assim que as mulheres viviam. E hoje em dia, como grande parte das pessoas lavam suas roupas? E aí? Você sabe como é que as pessoas de hoje lavam roupas? Como é que as pessoas na sua casa lavam as roupas? Você já parou para pensar nisso? Vamos observar aqui, ó. As pessoas de hoje costumam lavar suas roupas em máquinas de lavar. Já sai tudo pronto. Coloca a roupa lá na máquina e pronto. Vai só esperar a máquina fazer todo o serviço. Olha aqui, ó. Coloca a roupa na máquina, deixa lá, a máquina lava. Muitas vezes a máquina tem determinadas máquinas que já traz a roupa até seca, pronta só para depois passar e colocar no guarda-roupa, não é mesmo? O avanço das tecnologias facilitou a vida das pessoas? Gente, vejam bem, nos tempos da minha avó, nos tempos da minha mãe, as pessoas tinham que lavar as roupas à mão. Por quê? Porque não tinha máquina de lavar. No interior que a gente morava nem sequer energia tinha, então não tinha energia nenhuma. Então, com o avanço da tecnologia, facilitou a vida das pessoas? Facilitou, porque olha só, vocês lembram que as mulheres passavam o dia todo fora de casa só lavando roupa? Então, com a mudança e com o avanço da tecnologia, muita coisa mudou. Olha aí, uma mudança na vida das pessoas. As mulheres deixaram de sair de casa para lavar roupa e passaram a ficar em casa, botando a roupa na máquina para lavar e assim tendo mais tempo para cuidar de outros afazeres. E olha aqui o que nós temos agora. Todos os seres humanos têm lembranças de pessoas que conheceram no passado e de fatos ocorridos durante a sua vida. Isso é fato. Isso é certeza. Todos nós temos lembranças. Você que tem 7, 8 anos, você já tem suas lembranças. Você já conheceu pessoas no passado que você diz assim,
Eu nunca vou esquecer daquela pessoa. Eu também tenho as minhas lembranças de que conheci pessoas no passado e que eu nunca vou esquecer. Os seus avós, que são pessoas bem mais velhas que eu, também têm essas lembranças. E olha só, assim como esse avô está fazendo aqui com as crianças, sentado, contando histórias do passado, também pode pegar um álbum de fotografias, ver fotos e de lembrar de fatos que aconteceram. Vocês lembram da aula passada que a gente falava sobre momentos em família? Relatos de memória, que aí as pessoas vivenciaram situações no Natal, troca de presentes, jantares, viagens, objetos que herdaram do avô, do pai e agora estão recebendo, então, estão utilizando. Então, tudo isso são memórias e transformações e permanências que vão tendo na família. E olha aqui, o hábito de contar essas lembranças sempre existiu. Geralmente as pessoas mais velhas narram essas histórias para as mais novas. Então, olha aqui, ó. Vocês perceberam que as pessoas mais velhas sempre costumam contar histórias. Gostam de contar histórias de quando eram jovens. Contar histórias que se vangloriam, ficam assim, eu era muito bom nisso, eu era muito bom naquilo, eu fazia assim, eu fazia assado. Para quê? Para que você fique entusiasmado e também você queira vivenciar situações. E assim você possa ter histórias para contar para os seus filhos, para os seus netos. E assim, cada um ir contando as histórias que aconteceram consigo. Elas depois também vão contar essas histórias para pessoas mais novas do que elas. Então, hoje, eu conto muitas histórias na minha sala de aula para os meus alunos. Os meus alunos vão vivenciar também situações e que depois vão contar para as pessoas que são mais novas que eles, não é mesmo? Olha aqui, ó. Nós temos novamente uma situação onde nós temos uma avó contando histórias para os seus netos. Assim, a tradição e o hábito de contar histórias não se perde. E assim a história vai continuando. Vou contar a vocês agora uma história que aconteceu com o meu avô e ele me contou. Olha aí, o João agora tem uma história para contar. Uma nova história. Essa história ele ouviu do seu avô e agora ele vai repassar para a gente. Vamos lá? Nas noites de São João, uma fogueira enorme iluminava a casa do seu ribeiro. Olha aqui o tamanho da fogueira, que iluminava a casa de seu ribeiro. Havia fogueiras diante das outras casas, mas a fogueira do Major tinha muitas carradas de lenha. Lembrando que o Major é o seu ribeiro. Então, olha só, a fogueira da casa do Major era muito maior do que as fogueiras que tinham nas outras casas. As moças e os rapazes andavam ao redor dela, de braços dados. Assava-se milho verde nas brasas e davam-se tiros medonhos de bacamarte. Gente, esse relato aí que o João trouxe foi um relato que ele ouviu do seu avô, do tempo em que ele era jovem. Então, conta aqui no interior, onde ele morava. Costumava-se acender fogueiras nas noites de São João. Então, cada casa acendia uma fogueira. Lá no meu interior também isso acontecia. Nas noites de Santo Antônio, São Pedro e São João. Acendiam as fogueiras e tinha algumas famílias
que disputavam para ver qual era a família que ia acender a maior fogueira. E nestas fogueiras, lá eles assavam milho. Lá no meu interior, nós tínhamos o hábito de assar batata doce. Então, depois que a fogueira, o fogo ia baixando, ia ficando mais somente as brasas, a gente pegava, colocava as batatas lá embaixo, cobria com a terra e também com a brasa que ficava na fogueira, e assim as batatas iam assando. Depois que assava, que esfriava, a gente ia comer, ou então guardava da noite para comer no café da manhã. E aí vocês viram que o João contava que o avô dele e as pessoas jovens andavam de braços dados. Lá no meu interior, a gente costumava, depois que o fogo baixava, a gente costumava pular a fogueira. E a gente ia brincar pulando fogueira, e aí, assim, tinha comemoração a noite quase toda. Vamos lá. Como é comemorado a noite de São João em seu bairro? Você sabe? E aí? Todo bairro costuma ser comemorado as festas juninas, tanto em dia de Santo Antônio, de São Pedro e São João. Por isso, mas aí o santo mais popular e conhecido desses três é o São João. Como é comemorado as noites de São João em seu bairro? Ou no seu bairro é comemorado todo o mês de junho? Tem bairro que é assim. Você sabe se no bairro de vocês tem quadrilhas, por exemplo? Olha aqui, ó. Vocês sabem que no mês de São João, que é o mês de junho, as pessoas comemoram bastante, usam roupas típicas, usam roupas de interior, usam roupas rasgadas, vestidos de chita, se montando no estilo caipira. Outra pergunta a vocês. Quais são as comidas típicas presentes nesta festa? Então, e aí? Você sabe o que se come durante as festas juninas? Olha aqui, a Mônica servindo um caldo. Ou será que é um creme de galinha? Tem muitos bairros que, nas suas festas juninas, vendem o creme de galinha. Na sua escola, por exemplo, também tem festa junina? Lá na minha escola tem a tradição, sim, da festa junina. Lá é uma tradição que vem há muitos anos e é permanente, todos os anos tem. Deu uma pausa, agora por conta da pandemia, e aí teve uma mudança. Não teve uma pausa, teve uma mudança. A gente fez festas juninas no modo virtual, cada um na sua casa. Olha aí, com essa pandemia, essa foi uma situação de mudança. Vinha acontecendo de forma permanente, sempre presencial, todos os anos, mas aí com a pandemia a gente teve que fazer a mudança. E aí fizemos de modo virtual, cada um na sua casa. Você que está em casa, você também na sua escola, como foi que você fez? E outra pergunta. Qual o estilo de música mais tocado na festa de São João? Vocês sabem? Olha aqui, ó. Geralmente nas festas de São João é tocado forró. Mas também tem determinados bairros que, por conta de terem recebido pessoas de outros estados, acabam incrementando outras danças também. Como, por exemplo, dançam o carimbó, que veio lá do Pará, dança o frevo, que veio lá de Recife, de Pernambuco.
Aí, além do forró, também tem o chachado. Vai ter também algumas brincadeiras que vocês sabem que tem, como, por exemplo, para quem acerta o balão com os olhos vendados, balão que está cheio de bombons. Também tem o pau de sebo. E assim tem várias brincadeiras. E aí, você sabe como é que essas festas juninas acontecem no seu bairro? Seria bom você buscar essas informações para você saber como que era antes e como que é agora. Outra pergunta. Além das festas juninas, o que é festejado em seu bairro? Nós sabemos que nós temos festas durante todo o ano. O que é festejado no seu bairro? Muitos bairros acabam festejando o carnaval. Alguns bairros aqui têm até mesmo blocos. Nós temos o bloco da vaca atolada, nós temos o bloco do capote. E no seu bairro também tem? Nós também vamos ter comemorações do Reisado, nós temos a festa junina, nós temos comemorações na Semana Santa com a Via Sacra. E aí, o que mudou também de quando seus pais eram jovens para agora? Converse com seus pais, avós ou vizinhos e descubra o que mudou nestas festividades à medida que o tempo passou. Assim, você vai aprender um pouco mais sobre a história do seu bairro, o que mudou, o que permaneceu, e assim você vai se tornar uma pessoa muito mais inteligente e sabedor daquilo que acontece no seu bairro, na sua comunidade e na sua cidade. Meus queridos, o João está avisando que a nossa aula chegou ao fim, então espero que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem com Deus, fiquem em casa, até a nossa próxima aula. Tchau!